Qualquer pessoa consegue apontar o seu dedo e dizer: o seu problema é beliscar demais. Ou você deveria controlar as quantidades de doce que come por dia. Não precisa nem ser um profissional da saúde. E qual que é então o nosso papel como nutricionistas? Meu nome é Bruna Boaventura, sou nutricionista, cientista, professora de nutrição e hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema essencial na nossa prática clínica: entender e tratar a obesidade dos nossos pacientes. Quando recebemos um paciente, geralmente gastamos muito tempo tentando entender o que eles estão fazendo em termos de dieta e de atividade física. Pedimos recordatórios alimentares, pedimos diário alimentar e muitas outras informações para entender o que eles estão fazendo de errado. Mas esquecemos de entender o porquê que existe aquela condição de obesidade. As pessoas, elas têm motivos muito específicos para os seus comportamentos alimentares, sejam eles ambientais, culturais, biológicos ou psicológicos. Se não entendermos mais profundamente esses motivadores, nós corremos o risco de fazer recomendações superficiais, como coma menos ou faça mais exercícios, sem abordar profundamente essas causas subjacentes do comportamento alimentar disfuncional dos nossos pacientes. Quando vemos alguém, por exemplo, que não toma café da manhã ou que come um bolo de chocolate com cobertura, a nossa reação simplista é dizer: você não deveria de fazer isso. Ou você precisa trocar esse bolo por um bolo integral ou por uma fruta. Ou então orientamos para mudar aquele comportamento sem se preocupar como que aquilo vai ser feito. Justamente para mudar efetivamente esses comportamentos alimentares considerados não tão saudáveis, nós precisamos entender profundamente os contextos daquele paciente. Além disso, precisamos entender os desafios que o nosso paciente enfrenta. Ou seja, focar apenas nas ações e não nas motivações reforça estereótipos prejudiciais, como a ideia de que pessoas com obesidade elas são preguiçosas ou não têm força de vontade ou comem demais. Isso não só estigmatiza esses pacientes, mas é uma forma de julgamento, onde estamos julgando o nosso paciente pela condição de peso dele. Além disso, isso impede que a gente tenha uma abordagem considerada empática de tratamento da obesidade. Então, quando você está com o seu paciente no consultório, há 3 perguntas principais que são importantes que você consiga responder até o final dessa primeira consulta. E a primeira é: por que essa pessoa está com obesidade? Não é sobre o que faz esta pessoa ter obesidade ou o que esse paciente está fazendo para ficar com excesso de peso, já que isso nos levaria de volta à questão de coma menos e gaste mais. Mas por que esse paciente está com, de fato, um problema relacionado ao seu peso corporal? Isso envolve compreender fatores psicológicos, culturais, sociais, políticos, ambientais e também, e especialmente, fatores biológicos que contribuem para os quadros de obesidade. Se você não entender o porquê essa pessoa está com excesso de peso, você só estará tapando buracos, tentando mostrar o que essa pessoa deve fazer, mas não entendendo a causa real daquela condição. Outra pergunta que a gente precisa de uma resposta ao final da primeira consulta é: como a obesidade está afetando o meu paciente? Avaliar as consequências da obesidade ajuda a entender o risco e essa urgência do tratamento. Dependendo das complicações associadas ao quadro, o plano de tratamento ele pode variar significativamente. Essa pessoa precisa perder peso em qual velocidade? Será que é uma pessoa que é candidata a um tratamento farmacológico, um tratamento cirúrgico? A gente precisa entender toda essa complexidade para determinar os objetivos, as metas e as estratégias terapêuticas a serem utilizadas. E por fim, precisamos responder: qual que será o plano de tratamento para esse meu paciente? O paciente ele deve sair da consulta com um plano de tratamento viável e personalizado. Então, evite planos genéricos como apenas faça dieta, faça exercícios físicos. Esses planos alimentares, eles precisam ser específicos e adaptados às necessidades e capacidades do paciente. Ou seja, para desenvolver um plano de tratamento eficaz,
a gente precisa considerar vários fatores que podem influenciar no comportamento e na saúde do nosso paciente. E agora a gente vai discutir alguns fatores que estão relacionados. O primeiro desses fatores é a questão da saúde mental, que é um fator crítico que muitas vezes é negligenciado no tratamento da obesidade. Condições como depressão, ansiedade podem afetar diretamente os hábitos alimentares e o nível de atividade física do nosso paciente. Por exemplo, um paciente com depressão, ele pode usar a comida como uma forma de conforto ou de regulação emocional, levando inclusive ao ganho de peso. Da mesma forma, a ansiedade também pode levar a comportamentos alimentares disfuncionais, como por exemplo, beliscar toda hora. É essencial abordar essas condições antes de iniciar um plano de tratamento para a obesidade. Além disso, a gente precisa considerar questões como a autoestima e o pensamento dicotômico, do tudo ou nada. Pacientes que se veem de forma muito negativa, eles podem achar muito difícil seguir um plano de tratamento para cuidar da sua saúde, porque não acreditam que eles são capazes de ter sucesso em relação a isso. Sendo assim, a terapia cognitivo-comportamental pode ser uma abordagem muito interessante para utilizar com esses pacientes, especialmente quando a gente pensa na melhora desse quadro de saúde mental. O segundo fator são as questões relacionadas a aspectos físicos e mecânicos, que podem ser muitas vezes uma barreira significativa para o exercício físico, por exemplo. Condições como a apneia obstrutiva do sono não apenas afeta a qualidade do sono, mas também reduz a energia e a motivação para se exercitar. Além disso, problemas como dores nas articulações ou fascite plantar pode tornar atividades simples, como caminhar, por exemplo, sendo extremamente dolorosas. Em casos de pacientes com problemas físicos severos, pode ser necessário um plano de tratamento que inclua, inclusive, fisioterapia ou mesmo intervenções cirúrgicas antes de iniciar qualquer programa de exercícios. Entender e tratar esses problemas físicos pode melhorar significativamente a qualidade de vida do seu paciente e facilitar a adesão a um plano de tratamento para a obesidade. Entender as doenças metabólicas também é uma peça crucial nesse quebra-cabeças do tratamento da obesidade. Pacientes com condições como diabetes tipo 2 ou hipertensão arterial, eles precisam de um manejo, de um tratamento cuidadoso dessas doenças enquanto tentam perder peso. Algumas medicações para essas condições, elas podem inclusive contribuir para o ganho de peso. Por isso é importante revisar e trocar, se possível, essas medicações, optando por alternativas que não tenham o ganho de peso como efeito colateral. Por fim, a gente precisa olhar também para os fatores econômicos e sociais. A situação financeira do nosso paciente, ela pode influenciar enormemente as suas opções de tratamento. Por exemplo, planos de tratamento considerados caros, eles podem não ser viáveis para todos os nossos pacientes. Sendo assim, é importante a gente considerar alternativas acessíveis e eficazes aos nossos pacientes. A insegurança alimentar, onde os pacientes eles não sabem se terão comida suficiente, ela pode levar a piores escolhas alimentares. Alimentos processados e hiperpalatáveis, que têm mais calorias, que são densamente energéticos, eles são frequentemente mais baratos e mais acessíveis do que opções saudáveis, como frutas e vegetais frescos. Ou seja, educar os pacientes sobre como fazer escolhas alimentares mais saudáveis, só que seja dentro do seu orçamento, pode ser um passo essencial no tratamento. Com esses fatores em mente, é possível criar um plano de tratamento que seja viável e adaptado às necessidades específicas do seu paciente. Aqui estão alguns passos práticos para desenvolver um plano de tratamento eficaz. O primeiro passo é uma avaliação inicial completa, ou seja, é importante que seja feita uma anamnese muito completa, avaliando essas diferentes dimensões relacionadas ao nosso paciente, com aspectos físicos, mentais, sociais e até espirituais. O segundo passo é a definição de objetivos
realistas. Trabalhe e discuta com o seu paciente a fim de definir metas que sejam realistas e alcançáveis. Objetivos pequenos, eles são mais fáceis de serem alcançados e eles podem ajudar, inclusive, a manter a motivação do seu paciente. No terceiro passo, utilize a educação e o suporte para o tratamento. Tente trazer elementos que ajudem a educar o seu paciente sobre a importância de uma alimentação saudável e da atividade física. Mas faça isso de uma maneira que seja leve e que leve em conta, inclusive, as suas limitações, as suas barreiras para não fazer. Ofereça um suporte que seja contínuo e que você esteja disponível para ajustar o plano conforme necessário. O quarto passo é o monitoramento e ajustes. Ou seja, monitore regularmente o progresso do seu paciente e esteja pronto para fazer ajustes nesse plano de tratamento. A perda de peso e a melhoria da saúde são processos contínuos e que muitas vezes são de longo prazo porque exigem mudanças muito complexas. E como quinto passo, sempre que possível, tenha um apoio multidisciplinar ou interdisciplinar. Considere envolver outros profissionais de saúde, como médicos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, para oferecer justamente esse apoio mais completo ao seu paciente, esse cuidado realmente considerando todas as peculiaridades do seu paciente. É fundamental que, como profissionais de saúde, a gente se concentre mais em entender o porquê, as causas, entender as profundezas do diagnóstico e não apenas a gente falar o que precisa ser feito. Essa abordagem de entender o porquê e não somente o que, ela nos permite criar planos de tratamento que são mais eficazes, entregar um tratamento mais empático e ajudar os nossos pacientes a alcançar resultados de saúde que sejam sustentados a longo prazo. Se você gostou desse conteúdo, continue aqui para me acompanhar em relação a essas abordagens mais ampliadas sobre o tratamento da obesidade.